É lícito o cristão se envolver com o carnaval? O que é que a palavra de Deus nos diz quanto a essa questão? É bem verdade que muitas pessoas que frequentam a igreja acham normal que cristãos participam dessas celebrações. Alguns acham que por ser ou por se tratar de algo que culturalmente é aceito, então nós deveríamos também nos envolver. Mas para nós que temos as Escrituras como nossa única regra de fé e prática, como deveria ser o nosso posicionamento? Será que nós deveríamos mesmo nos envolver com o carnaval? Será que nós poderíamos normalizar alguém em participar ou então assistir? A princípio, eu quero dizer que não há como nós relacionar a festa do carnaval e o cristianismo. A festa do carnaval é uma outra coisa e o cristianismo é uma outra coisa. Então não tem como a gente uni-las. Não tem como. Isto por conta daquilo que se faz nessas celebrações. E nós percebemos claramente que existem N coisas que é praticado nessa festa do carnaval ou nesta cerimônia. E eu quero destacar algumas dessas coisas que é praticada nessas cerimônias. E essas mesmas coisas que eu vou aqui apresentar são os motivos que fazem com que os cristãos não devem se envolver, hipótese nenhuma, com a festa do carnaval. O primeiro motivo é a exposição do corpo. A gente percebe, quando olhamos para essa cerimônia, a gente percebe que a sensualidade nesse ambiente ele é exaltada. E quando a gente olha para as Escrituras, a gente percebe que as Escrituras ensinam a respeito da modéstia. Então, o primeiro elemento ou o primeiro ponto aqui a destacar é a exposição do corpo. Deus é contra a exposição do corpo. E no carnaval é feito isto. Quando a gente observa para 1 de Timóteo, no capítulo 2, versículo 9, na parte A, nós percebemos que Deus exige que as suas criaturas vistam-se de forma decente. A decência é um princípio que deve fazer parte das criaturas de Deus. Usa essa expressão criatura para manifestar que não é somente os cristãos que são orientados a se vestirem bem. Todo mundo deve se vestir bem. E nós observamos que no carnaval isto não é relevado a sério. No carnaval a sensualidade ela é exposta. Conforme alguém disse uma vez para mim, no carnaval é mesmo carne não vale. Então se a carne não vale nesse dia, a gente é livre para fazer tudo que bem nos apetece. Então só mesmo olhando para essa primeira questão da exposição do corpo, a gente percebe que um cristão não poderia, hipótese nenhuma, se envolver com o carnaval. E a segunda coisa que eu também estarei aqui a destacar é a imoralidade e promiscuidade. A gente percebe que nessa festa há muita coisa que é incentivada. É incentivado a práticas sexuais fora do casamento e comportamentos imorais. Porque a gente, quando percebe nessas festas, a gente percebe comportamentos imorais. Comportamentos estes que desagradam a Deus. Comportamentos estes que a Bíblia condena. A Bíblia, por exemplo, em Mateus, no capítulo 5, versículo 28, Jesus fala a respeito do pecado da cobiça. E a gente percebe que no carnaval as mulheres se vestem de uma forma má. E se vestem de uma forma negativa, de uma forma indecente, é claro que ali vai haver muita cobiça. E se houver muita cobiça ou pouca cobiça, é pecado. Então a gente percebe que nesta festa o que a gente mais observa é imoralidade. O que a gente mais observa é promiscuidade. E se a gente observar em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9, o apóstolo Paulo disse algo muito profundo, dizendo: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os homossexuais. Então a gente percebe só essa expressão, nem os imorais.
E quando falamos de imoralidade, devemos olhá-lo como um pacote. Imoralidade envolve muita coisa, comportamentos imorais, aquilo que vai ser exposto e atos que vão ser praticados. Nós percebemos que nessa festa, depois alguns saindo dali, vão lá tendo relações, coisas do gênero. Então, pecando contra Deus, desagradando a orientação divina. Então, a gente percebe que por conta da imoralidade e promiscuidade, faz com que nós, como cristãos, não sejamos coniventes com essa festa. Isso mostra que nós, como cristãos, não devemos aplaudir, não devemos nos envolver, não devemos assistir e não devemos consentir que alguém se envolva com essa festa. E a terceira coisa, que também aqui eu poderia ou estarei a apresentar, é a respeito das bebedeiras e drogas. A gente percebe que o carnaval ele é marcado pelo excesso de bebidas e uso de drogas. Mas a Bíblia nos adverte contra isso. A gente só observar como é o ambiente nesse carnaval, como é o ambiente nessa data. Um ambiente que envolve muita bebedeira, um ambiente que envolve muita droga. E isso está patente aos nossos olhos. Eu acredito que ninguém aqui iria dizer que isso não é verdade. É sim verdade. E o que a Bíblia nos fala, por exemplo, em Efésios 5, 18, Paulo nos fala para nós não nos entregar, não nos embriagar com vinho, não nos embriagar. E não só, quando a gente olha nas escrituras no seu todo, a gente percebe que Deus condena a bebedeira. Deus condena essas práticas. E no carnaval é feito isto. Eu me lembro que uma vez alguém disse, não, no carnaval não dá para a gente ir sério. Principalmente nós que dançamos. Nós temos que ir mesmo, fora do anormal. Temos que beber, temos que nos drogar, temos que fazer. Então, a gente percebe que estes comportamentos desagradam a Deus. Então, a gente precisa pensar nisso. E um outro ponto que também aqui poderia destacar é a respeito da idolatria. Ali nós percebemos que a espiritualidade ela é corrompida. Isso porque muitos blocos, né, carnavalescos, eles fazem o quê? Eles vão prestar homenagens às entidades espirituais e promovem cultos pagãos. Isso nós observar, isso é claro, isso é visível. A gente observa que muitos desses blocos, muitos desses grupos, eles vão lá adorar uma entidade. Uns talvez vão fazer alusivo, essa nossa dança, essa nossa peça que vamos apresentar vai ser dedicado a essa entidade. E muitas dessas entidades são entidades espirituais, manifestando que estão a pecar, manifestando que estão a promover os cultos pagãos e não só, estão a cometer idolatria. E se existe um pecado que Deus condena, é a idolatria. Deus é contra a idolatria. Nós não devemos normalizar a idolatria. A idolatria ofende a santidade de Deus. A idolatria é contra os princípios de Deus. O profeta Isaías uma vez disse que eu sou o Senhor, este é meu nome, e não darei a ninguém a minha honra, nem os meus louvores nas imagens da escultura. Deus estava a falar por meio do profeta Isaías que ele não daria a ninguém, os seus louvores, a sua adoração não pode ser direcionada a ninguém, a não ser a Ele. E a gente percebe claramente que neste ambiente a idolatria é praticada. Neste ambiente as entidades espirituais pagãs são cultuadas, algo que ofende os princípios bíblicos. Levíticos capítulo 19, versículo 4, Moisés diz, não se volte para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Observam que ele está sendo muito claro. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Para manifestar que Deus é contra isto. E outro aspecto, e outro ponto que aqui eu também poderei destacar é o distanciamento de Deus. Nós percebemos que nessa festa, ou essa festa, ela vai incentivar, nesse caso, a busca pelo prazer momentâneo. E fazendo isso faz com que as pessoas se afastam dos prazeres eternos. Nesse ambiente, nessa festa, o incentivo é este, buscar o prazer momentâneo, aquele prazer do momento. Às vezes vamos nos esquecer dos prazeres eternos. A gente, por exemplo, observa em 1 de João capítulo 2, versículo 15, João dizendo, não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém
Se alguém amar o mundo, se entregar, se deleitar nos prazeres desse mundo, o amor do Pai não está nele. Então, à luz da palavra de Deus, à luz desses pontos apresentados, fica evidente que o cristão não deve se envolver com o carnaval.